E vamos lá, pessoal. Começando, então, com o nosso material da aula de hoje, tá? Vocês estão conseguindo visualizar? Ok? Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Vamos lá, então, dando início. Força de trabalho. Pessoal, falando sobre concepção de trabalho, trabalho nada mais é que relação entre pessoas e empresas, entre pessoas e organizações, tá? Trabalho pode ser classificado também como uma troca de conhecimento. O que eu cedo para a organização em que eu trabalho, em troca de algo, em troca de algum valor, certo? É um conhecimento específico, é uma habilidade, é a minha força é a minha mão de obra, especificamente falando. Trabalho também pode ser classificado como um dispêndio mental e físico, porque uma vez que eu tenha que trocar algo com a minha organização, eu estou me despendendo mental e fisicamente. E também é uma atividade que envolve um indivíduo, o homem como um todo, falando da forma física, psíquica, social, com um único objetivo: atender necessidades. Tanto as nossas necessidades enquanto indivíduos, quanto as necessidades da organização que precisa das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos em troca desses valores. Vocês já ouviram falar de um filme muito famoso de Charlie Chaplin, onde ele faz uma ligação na sua época. Esse filme foi gravado nos anos 30. O nome desse filme é Tempos Modernos. E é uma pena que talvez eu não consiga passar ele para vocês, mas eu posso disponibilizar o link para que vocês assistam, que vale muito a pena. Ele é um filme muito famoso porque ele retrata exatamente essa relação que o grande artista fez sobre, em forma de crítica, as relações de trabalho e pessoas na sua época. Também é uma crítica ao capitalismo como um todo e também a forma como o trabalho era organizado na sua época. Vale muito a pena. Então, fica aqui a dica para que vocês assistam. Realmente é genial a ligação que o artista faz da concepção do trabalho e do indivíduo. Pessoal, trabalho é ocupação, né? Como é que surgiu o trabalho na vida das pessoas? Surgiu lá, nos primórdios, quando sentiu-se a necessidade do homem passar a construir e a usar ferramentas para o cultivo da agricultura. O homem percebeu que, para melhorar a forma como ele cultivava aqueles produtos necessários para a sua subsistência, ele precisava de ferramentas. E, com isso, nasceu essa ocupação, essa forma que o homem achou de mexer na terra, de tirar da terra o seu sustento, e faz-se uma ligação, né, desde esse primórdio com o trabalho. No trabalho, nós necessitamos usar as nossas aptidões. É só pensar como que é o nosso dia a dia, independente da função que a gente ocupe nas nossas empresas, nas nossas organizações, nós desprendemos de esforço físico, esforço mental, para a realização das nossas tarefas. Então, eu posso concluir dizendo que trabalho é uma construção de alguma coisa. Quando eu entrego a minha força física, a minha força mental, eu estou gerando um conceito, eu estou entregando algo para a organização onde eu estou empregado. Então, eu estou entregando, eu estou construindo, seja um resultado, seja um pilar, onde eu faça parte desse resultado, eu estou também me doando para que esse resultado aconteça. Como forma de curiosidade, pessoal, o trabalho, por mais engraçado que possa parecer, ele vem do latim tripalium. O que significa isso? Trabalho, ele está, sim, associado a sofrimento.
tá? E quando eu falo isso, eu quero que vocês façam uma ligação do seguinte: quando, lá nos primórdios, quando as pessoas precisavam abrir mão de algumas coisas para desempenhar certas atividades, elas eram muitas vezes obrigadas a fazer aquilo, né? Então, por isso que se construiu, que se nasceu esse conceito de que o trabalho é, sim, um ato de sofrimento. É claro que hoje o trabalho ele é muito mais amplo que isso, mas quando a gente fala de concepção, de origem histórica, ele está, sim, associado a uma ferramenta, inclusive a gente está listado no slide. Essa ferramenta consta no desenho, ela era constituída por três bases, três pilares, onde na época os agricultores eles utilizavam isso para objeto de tortura, tá? Então fica aí a curiosidade de como a palavra trabalho, como a concepção da palavra trabalho surgiu há muitos anos atrás. Na Bíblia, nós também temos referência ao trabalho, onde na frase ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, nós podemos fazer uma ligação de que o trabalho também está ligado ao sofrimento, tá? A Bíblia faz essa referência, assim como os gregos. Os gregos, eles são referência na Constituição de como que o mundo é hoje em dia, né? Muito se explica pela concepção dos gregos, a começar também pela forma como os gregos concebiam o trabalho, e eles consideravam que a pessoa que precisava despender de tempo e de esforço para algo, ele era uma pessoa miserável, né? Porque sabemos que há muitos anos atrás, quem era muito rico realmente se diferenciava muito do restante da população, né? Surgindo através disso muitos impérios, né? Realmente, as pessoas que precisavam trabalhar nessas épocas eram pessoas miseráveis, que eram obrigadas a fazer isso. Então, é importante nós conhecermos a origem que esse termo tem e que vem lá do Império Grego. Mas falando nisso, pessoal, qual que é o significado de trabalho nas nossas vidas? O trabalho, como remuneração, ele permite que suprirmos as nossas necessidades físicas, sociais, de estima e de autorrealização. Através do nosso trabalho, nós conseguimos recursos necessários para atender essas necessidades que nós temos, desde alimentação, vestimento, necessidades físicas e principalmente de estima. Ela supre também, o nosso trabalho, ele supre também os nossos sonhos e os nossos ideais. É através dele que nós conseguimos os recursos necessários para a realização desses sonhos. E o homem pensa e, consequentemente, idealiza os seus próprios bens e serviços necessários, através do seu trabalho, para que a sua espécie ela consiga se manter e também se reproduzir. Dando sequência, quando nós falamos em organização de trabalho, nós também falamos nas relações que os produtos que as produções, melhor dizendo, elas exercem influência na nossa questão física e mental, tá? Organizar o trabalho e as relações de produção tem influência na nossa saúde física e mental. Por quê? Quando nós fazemos algo com prazer, quando nós temos prazer naquilo que a gente faz, nós tendemos a entregar um resultado melhor. E, consequentemente, nós cuidamos mais da nossa saúde. Uma vez que a gente faça aquilo que nós não gostamos, existem pesquisas, existem estudos que dizem que a nossa saúde mental ela acaba sendo prejudicada. Ao contrário, pessoal, quando a gente exerce um trabalho que não nos dá satisfação, existe uma psicopatia, né, que aos poucos vai se desenvolvendo em nós. E aí se desenvolve também a probabilidade de termos doenças, tá? Quando nós falamos no trabalho e fazemos a relação
na questão do conhecimento, nós chegamos à conclusão que quanto maior a nossa capacidade intelectual, quanto mais nós conseguimos entregar de forma intelectual, quanto maior for o nosso engajamento nas ideias das organizações, nós, enquanto indivíduos que entregamos a força de trabalho, nós temos um poder de barganha muito maior. O que representa isso, pessoal? Quanto mais importantes nós somos nas nossas organizações, maior a nossa remuneração, tá? Porque nós estamos agregando valor ao negócio onde nós estamos inseridos. Até aqui, pessoal, vocês estão entendendo a questão de concepção de trabalho, a sua origem histórica, como que nós imaginamos o trabalho no nosso dia a dia, como que o trabalho começou a ser inserido na vida da sociedade? Alguém tem algum questionamento para fazer em relação a isso? Podemos dar sequência? Ok, entendo então que ninguém tenha nenhum questionamento. Vamos lá. Algumas definições de trabalho. Nós temos aí pessoas muito importantes, filósofos, escritores, estudiosos, que se referem ao trabalho e dão as suas definições, tá? E que ao longo dos anos elas foram se firmando como linhas de pensamento para nós tentarmos entender mais a fundo o que o trabalho representa nas nossas vidas. Coulson diz o seguinte: o trabalho é o emprego que faz o homem dar as suas forças físicas e morais para a produção de riquezas e serviços. Nada mais é do que a gente vem falando até agora, né? Através do trabalho, nós entregamos a nossa força física, nós também entregamos nosso esforço mental, e com base naquilo que nós achamos certo, né, nós colaboramos para a produção de riqueza na nossa sociedade. Erich Fromm diz que o processo de moldar a natureza exterior a ele se chama trabalho. Quando o homem exerce o seu trabalho na sociedade, ele exerce essa função, ele molda. E quando aqui diz natureza, pessoal, entenda, é tudo que está na nossa volta, tá? Não faça ligação de natureza somente com o meio ambiente, mas sim tudo que nos cerca. Quando nós exercemos o nosso trabalho, nós nos moldamos a esse ambiente ao qual nós estamos inseridos, tá? Francis Bacon, ele diz que o homem, ele vai se acrescentando a esse meio ambiente, a essa natureza, através do trabalho. Seguindo essa linha de pensamentos, Bergson diz o seguinte: o trabalho humano consiste em criar utilidade. Utilidade a nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nós também nos tornamos úteis dentro daquilo que nós fazemos. Sartre fala o seguinte, como definição: através do trabalho, por meio dele, nós dominamos esse meio, né? Nós despendemos energia, nós realizamos ações sobre a natureza, nós produzimos, distribuímos e, portanto, exercemos esse trabalho. Karl Marx, que talvez é um dos pensadores mais importantes, e as suas definições, elas norteiam muita coisa que a gente vê até hoje, né? O trabalho, ele diz o seguinte, que o trabalho é, antes de tudo, um ato entre homem e natureza. E, ao mesmo tempo em que agimos por esse movimento, por essa força, nós modificamos a nós e aquilo que nos cerca. Ok? Dando sequência, pessoal. Depois de nós vermos a classificação do trabalho e nós acompanharmos o que algumas pessoas importantes falaram sobre ele, nós podemos também concluir o seguinte, que esse processo entre homem e meio ambiente, natureza, através desse processo, nós realizamos, regulamos e controlamos as nossas ações, tá? Através das matérias, através daquilo que a gente coloca no meio onde nós estamos inseridos. Através da nossa produção, aquilo que nós ajudamos, que nós contribuímos, que se forme, seja do meio físico, do meio físico ou do meio intelectual, ao qual nós ajudamos a dar origem, nós estamos
ajudando a fazer intercâmbio com essas matérias que fazem parte desse meio ambiente, tá? Dessa forma, pessoal, nós podemos dizer que o trabalho é uma relação de mão dupla. E essa mão dupla transforma. Transforma o homem, transforma a natureza geradora, criando significado. De forma mais resumida, de forma mais sintética, nós traduzimos, nós transformamos, nós geramos resultados para a natureza, para o nosso meio onde estamos inseridos através do nosso trabalho. Pessoal, é impossível nós falarmos sobre a força de trabalho sem fazermos uma ligação com o agente mais importante que faz parte desse meio, que são os indivíduos, são as pessoas. Nós, enquanto profissionais de RH, nós, enquanto gestores, administradores, nós temos uma obrigação de conhecermos aquelas pessoas que fazem parte dos nossos processos, tá? Falando mais especificamente do indivíduo, a concepção do ser, nós podemos dizer que cada indivíduo, ele é formado, desde a sua concepção, ele tem características próprias, tá? Desde os seus dados biológicos, dados psicológicos, que são herdados lá dos nossos pais, dos nossos avós, isso contribui e gera muita influência no nosso desenvolvimento. Dessa forma, pessoal, nós precisamos entender que cada indivíduo é único, tá? E que esses indivíduos, sendo único, eles possuem reações, temperamentos, caráter, tá? E tudo aquilo que constitui um ser humano, baseado nessas experiências, baseado nesses insights que nós adquirimos desde o nosso nascimento. Nós precisamos ter isso em mente, tá? Nós não podemos esquecer dessas características que as pessoas possuem, uma vez que nós precisamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Okay? É importante nós fazermos essas ligações e entendermos como essas características ajudam a formar não só pessoas, mas também profissionais. Logo, pessoal, nós precisamos entender também que existe uma formação de percepção. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês um minutinho, para que vocês observem na tela essas duas imagens que eu estou mostrando. Quando nós falamos em percepção, nós falamos também em ponto de vista. E nem sempre o meu ponto de vista é igual ao ponto de vista da pessoa que trabalha comigo, da pessoa que trabalha para mim. Então, existem situações diferentes, onde nós enxergamos resultados diferentes, mesmo sendo apresentada a mesma situação. Na figura 1, talvez muitas de vocês enxerguem uma velha, uma senhora de mais idade. Tá certo? Dependendo da forma como você avalia a mesma figura, você pode ter uma outra percepção sobre ela e enxergar uma moça bem jovem. Tente fazer essa ligação e tente enxergar as duas formas, tá? É uma figura abstrata que nos mostra a importância da percepção das coisas. Na figura 2, a mesma coisa, tá? A gente tende a enxergar, no primeiro momento, duas pessoas de mais idade, talvez. Talvez muitos de vocês tenham enxergado logo de imediato, talvez um mexicano, talvez alguém, enfim, aparenta ser um mexicano pelo chapéu que está utilizando, tocando um instrumento que parece ser um violão, né? E ao seu lado, uma mulher carregando um balde, tá certo? Essas duas figuras, pessoal, elas mostram exatamente isso. Quando nós falamos em percepção dos indivíduos, nunca existe apenas uma forma de você enxergar aquilo que está sendo proposto. Tá bem? Portanto, uma autora chamada Linda Davidoff, diz o seguinte: quando nós falamos sobre percepção do indivíduo, que ela define-se como um processo onde nós organizamos e interpretamos dados sensoriais que nós recebemos de forma a desenvolver a consciência daquele ambiente onde nós estamos cercados.
Vamos de novo. A percepção que nós temos em determinadas situações, ela está diretamente ligada ao ambiente, à consistência, aos dados sensoriais que nós recebemos naquele ambiente onde nós estamos inseridos. Quando a autora disse isso, pessoal, ela quis falar o seguinte, que nós captamos percepções o tempo todo. E essas informações, elas são captadas também do ambiente externo, e nós, ao internalizarmos isso, nós acabamos processando essas informações e criando uma ideia daquilo que está sendo nos mostrado. Aí que vem a percepção, tá? Então, a percepção, ela pode ser definida como um processo pelo qual nós, os indivíduos, né, interpretamos, após receber esses dados sensoriais, nós interpretamos, organizamos, e as nossas impressões sobre aquilo, tá, nos dão um sentido, nos dão um norte sobre aquilo que nós estamos percebendo. É importante nós entendermos isso aqui, tá? A percepção, ela é criada de acordo com aquilo que nós recebemos. E também é importante nós sabermos onde que nós estamos inseridos, porque dependendo da situação, nós podemos ter uma percepção diferente de outras pessoas. Tá bom, pessoal? Então, uma vez que nós sabemos um pouquinho melhor o que representa a percepção, como trazer isso para o nosso meio administrativo, para o nosso meio das nossas organizações, tá? Uma vez que nós trabalharemos diretamente com pessoas, que cada pessoa tem as suas características próprias e as suas percepções, como fazer com que essas percepções, com que essas pessoas estejam engajadas naquilo que nós buscamos enquanto gestores, enquanto administradores, tá? Quando nós entendermos que a percepção e que nós compreendemos que esse processo, onde as pessoas em que nós colocamos em determinadas funções, elas organizam, elas recuperam essas informações e elas tomam decisões baseadas nessas questões que elas recebem, tá? Nós precisamos compreender que essas pessoas e nós, enquanto gestores, nós tomaremos decisões. E que ao tomarmos decisões, nós estamos submetidos a questões muito importantes dentro das nossas organizações. Nós precisamos ter uma forma de percepção do mundo econômico, como ele está organizado, da forma mais certa possível, para tomarmos as decisões mais acertadas dentro das nossas organizações. Aí a importância de nós entendermos o que é percepção e por que é importante que esses indivíduos, se bem organizados nas nossas empresas, nas nossas organizações, eles tomem essas decisões, porque essas decisões vão ser a rotina que essas pessoas terão dentro das empresas. Uma vez que nós tivermos dados sensoriais mais concretos, nós tenderemos a tomar as melhores decisões para as nossas empresas. Tá certo? Pessoal, o que é mais importante nós entendermos, de forma resumida, quando nós associamos a questão de força de trabalho no ambiente profissional? Nós precisamos entender o seguinte, tá? Que nós trabalharemos com pessoas o tempo todo. Não só os nossos clientes, mas também os profissionais que estão atuando dentro das nossas organizações. Eles precisam estar engajados, eles precisam compreender não só a sua função, não só aquilo que está sendo proposto para ele, mas entender principalmente qual é a sua função enquanto pessoa, tá? E nós precisamos fazer uma associação da sua importância enquanto indivíduo para que ele busque o seu crescimento pessoal e, em paralelo a isso, eles ajudem a também a desenvolver as nossas organizações. Ok, pessoal? Vocês têm alguma dúvida em relação a esse trabalho que nós passamos hoje? Vocês querem fazer alguma contribuição? Vocês querem falar um pouquinho
algum exemplo prático de como que é na organização de vocês. Eu deixo esse espaço para que vocês contribuam e quem tiver alguma coisa para falar, por favor, fique à vontade, tá bom? Não? Ok, pessoal. Eu gostaria de fazer uma colocação também em relação à nossa disciplina, tá? Aproveitando esses últimos minutinhos que nós temos de aula, para falar o seguinte, nós teremos o nosso primeiro trabalho, tá? Onde a previsão de entrega, se eu não me engano, é dia 10 de junho, deixa eu só fazer uma busca rápida aqui. 8 de junho. Que nós falaremos um pouco mais a fundo dessas questões envolvendo indivíduos e a sua força de trabalho, tá? Eu não vou disponibilizá-lo ainda, talvez eu o faça na próxima semana, mas aí a gente vai abordar mais a fundo essas questões, essas características individuais que cada indivíduo, que cada pessoa tem, né? E qual é a contribuição que isso acaba acontecendo dentro das empresas. Ok, pessoal? Vamos fazer então rapidinho a nossa chamada da aula de hoje, tá? Eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma contribuição para fazer nesse meio tempo é só me chamar. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada. Prof, Pois não? eu não achei lá no meu AVA, lá tá lá a aula 2, mas não abre. Tá Tá. lá, mas Tá postado o material, mas não abriu para ti. isso, aham. Eu olhei agora. Certo. Obrigado, Jane, pelo teu feedback, tá? Já vamos ver isso aí. Qualquer coisa, na semana passada eu mandei para vocês no WhatsApp, né? Eu transformei o arquivo em PDF e mandei para vocês. Não tem problema nenhum, eu posso fazer de novo, tá? Só é importante eu tentar entender o porquê não está abrindo para vocês, tá? Mas Tá, já vou ver isso aí também com o nosso TI, para tentar disponibilizar esse material para vocês lá o quanto antes. tá, Ok, obrigada. pessoal? Vocês têm alguma O colocação, meu, alguma dúvida? o meu também não abriu, que nem o da Jane. Eu abri ali a aula 1 e o 2 também não abriu. Também Até não abriu. mandei para ti ali o que que dava escrito. Certo. Talvez Tá, talvez a minha versão do PowerPoint esteja um pouquinho diferente da versão do de vocês, tá? Pode ser isso, mas eu vou ver o que está acontecendo para disponibilizar para vocês o material. Mas não se preocupem que de imediato eu já mando para vocês em PDF novamente o material para que vocês não fiquem sem essas informações. Tá bem? Temos um tempinho ainda, vamos para a nossa chamada. Eu começo com Andressa. Peço para que vocês, se possível, tá? Para que todos vocês abram suas câmeras. Determinação da escola, tá bom? Perfeito. Andressa está? Não? Elisete? Não? Jalusa? Juliane Miller? Tô aqui. Oi, quem falou? Desculpa. Ah, Jalusa? Jalusa. Ok, Jalusa, já estou colocando presença Tudo para você. bem? Tá bom. Juliane Miller? Aqui. Ok, Juliane, obrigado. Luciane Rabuski? Patrícia de Mello? Eu. Ok, Patrícia. Vitória Alves? Aqui. Ok, Vitória. Caroline Gonçalves? Kátia Câmara? Ok, Kátia. Ellen de Oliveira? Ok, Ellen. Aqui. Perfeito. Ellen da Cruz? Aqui. Certo, Ellen. Colocando presença para você também. Daniela Carvalho dos Santos Nova. boa noite, professor. Oi, Daniela, tudo bem? Tudo bom. Presença aqui. Jane. Eu. Oi, Jane. Certo. Sara Camargo. Tiago da Silva. Tiffany Wagner. Josiane Xavier. Tainá Nova. Aqui. Certo, Tainá.
Pois é, aqui, eu não sei, o Wetzel também não está. Não sei se o Wetzel acabou desistindo da disciplina, mas eu vou ver certinho o que pode ter ocorrido. Já é o segundo dia que ele não está presente. Carmen? Também não. Jéssica Pique? Liliana Croce? Aqui. Perfeito, Liliana. E Sheila de Souza. Sabe, prof, que eu me perdi na aula passada, que a gente estava acostumado sempre a ser 7h30, e aí era 7, né? Aí quando eu entrei já tinha terminado. Ah, certo. Mas, Jalusa, Até peço desculpa, assim, mas daí hoje eu já estava direitinho, assim, mas é por costume mesmo. Certo. Não tem problema. Você pode ter acesso ao material também, né? Com base nesse material. Sim, aham. Você não... Isso, eu entrei lá, mas também não tinha conteúdo. conseguido acessar. Certo. Ok, pessoal. Nosso tempo, então, está se esgotando, tá? Eu agradeço a presença de todas vocês. Que tenhamos todos uma ótima semana. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp ou por e-mail que a gente tira as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau.